Bom dia. Neste mês de dezembro estamos celebrando o Advento e hoje nós chegamos na segunda semana dessa celebração que antecede o Natal. Como ouvimos na leitura, Advento significa vinda ou chegada. Como igreja, nós olhamos para trás para celebrar a vinda e o nascimento de Cristo, mas ao mesmo tempo olhamos com grande expectativa para a frente, pois esse Cristo que veio há pouco mais de 2000 anos prometeu que viria de novo para estabelecer por completo o seu reino. Na semana passada foi acesa a primeira vela do Advento, representando a esperança, e ouvimos o primeiro capítulo do Evangelho de João, sobre Jesus sendo a luz que veio e a luz que vem. Tradicionalmente, na segunda semana é acesa a vela representando a paz, na terceira semana a vela representando a alegria e na quarta semana a vela representando o amor. Porém, como nós queremos seguir a sequência do Evangelho de João, nós decidimos inverter a ordem e vamos olhar hoje para a ideia da alegria que está presente no capítulo 2. Por isso foi acesa a vela da alegria hoje. Lembre-se de que temos a promessa de que experimentaremos todas essas coisas plenamente quando Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, nós já podemos experimentá-las agora, em alguma medida, após a sua primeira vinda. Uma dessas coisas que aguardamos com grande expectativa para experimentar de forma plena é a alegria. Pedro, que assim como João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, escreveu em sua primeira carta que Deus nos regenerou para uma esperança viva, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. E nós cremos que a alegria faz parte dessa herança. Então vamos olhar para o texto do Evangelho de João, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. João 2, de 1 a 11. E enquanto observamos a realidade imediata do texto, vamos tentar enxergar o que Jesus está tentando mostrar. João 2, versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Orem comigo. Deus Pai, no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós pedimos ao Senhor que, enquanto abrimos a palavra do Senhor, aquele que é a palavra e se tornou carne e viveu no meio de nós, possa ser revelado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O contexto imediato dessa passagem é um casamento. E quando falamos em casamento, idealmente pensamos em festa, em celebração, em alegria. E nós sabemos que o pesadelo da maioria dos noivos, especialmente das noivas, é alguma coisa não sair conforme o planejado no dia do casamento. Seja com o tempo, com o vestido, com o horário, com os enfeites, com a comida e a bebida, enfim. Muita coisa pode virar motivo de estresse e medo de um vexame.
Pelo que lemos nessa passagem, o que parece é que a festa estava correndo sério risco de virar um motivo de zombaria, pois o vinho acabou antes do final da festa. A mãe de Jesus, atenta ao risco que os noivos corriam de passar vergonha, e provavelmente com algum feeling de que havia um propósito para o seu filho estar ali naquela festa, vai e diz a ele: eles não têm mais vinho. Jesus então responde no versículo 4: que temos nós em comum, mulher? Na Nova Almeida Atualizada diz: por que a senhora está me dizendo isso? A minha hora ainda não chegou. Independente da versão, o fato é que é uma resposta que parece bem estranha, não é? Mas Jesus vai e orienta os serviçais a encherem 6 potes de pedra com água e levar um pouco para o encarregado da festa. O encarregado então prova a água que havia sido transformada em vinho e elogia o noivo pelo fato de ele ter guardado o melhor vinho até aquele momento da festa. O interessante aqui, diferentemente do padrão cultural que vemos hoje em dia, é que o noivo é quem era o responsável por providenciar o que fosse necessário para a festa. Quem sabe esse não é o motivo porque as noivas costumam se estressar tanto ao planejar o casamento. Homens, casados e solteiros, considere o que isso significa para além da metáfora da preparação de um casamento. Que fardos as mulheres têm carregado e que não deveriam estar carregando? João, então, diz que esse sinal miraculoso foi o primeiro que Jesus realizou, revelando sua glória e levando seus discípulos a crerem nele. Esse foi o contexto imediato do texto. Vamos tentar observar, então, para o que ele está apontando. Lembrem-se que o sistema religioso judaico possuía práticas e objetos que eram sombras de uma realidade futura. Enquanto algumas práticas apontam para uma realidade que se cumpriu com a primeira vinda de Cristo, outras apontam para uma realidade que se cumprirá em sua segunda vinda. De cara, podemos destacar que uma das formas que Cristo é representado no Novo Testamento é como noivo, e que a igreja, que são todos aqueles que creem em Jesus, é representada como a noiva. Logo, o casamento simboliza a união entre Cristo e a igreja, o que Paulo diz ser um mistério profundo na carta aos Efésios. E mais especificamente, a festa de casamento aponta para as bodas do Cordeiro, que lemos em algumas parábolas como Mateus 22 e também no livro de Apocalipse, no capítulo 19. Então, ao acendermos a vela da alegria, estamos lembrando da vinda de Cristo para escolher sua noiva, o que é motivo de grande alegria e celebração, enquanto aguardamos o dia desse casamento, das bodas do Cordeiro, quando então nossa alegria será completa. Outro símbolo importante nessa passagem é o vinho. Vemos nas Escrituras várias advertências para o risco de ser dominado e escravizado pelo vinho, mas vemos que o vinho também é ilustrado como algo que reanima os exaustos, segundo Samuel 16, alegra o coração do homem, Salmo 104, torna a vida alegre, Eclesiastes 10. E além disso, o vinho também é um símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz. Em Mateus 26, lemos o seguinte, no versículo 27. Em seguida, Jesus tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto, se referindo ao vinho, é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Então, quando a mãe de Jesus chega para ele e diz: eles não têm mais vinho, o que isso significou para aqueles noivos e significa para todos nós é que se Jesus não fizer nada, nós não temos aquilo que pode nos livrar da nossa vergonha e não temos o que pode nos satisfazer e nos dar alegria. Quando Jesus então responde sua mãe daquela forma que parece estranha no versículo 4, na realidade ele está começando a revelar o motivo da sua primeira vinda. Pois toda vez que a expressão "a minha hora" é usada no Evangelho de João, Jesus está falando sobre o momento da sua morte.
Ele sabia que ele já tinha um casamento marcado para a sua segunda vinda e que ele estava vindo para procurar a sua noiva. Mas para isso e para que ela pudesse experimentar alegria, ele teria que derramar seu sangue por ela. Ainda não era hora disso acontecer. Mas de alguma forma ele já tinha começado a sentir a angústia que viria a ser ainda mais forte 3 anos depois, no jardim do Getsêmani e depois na cruz. Em seguida, vemos Jesus de fato realizando seu primeiro sinal miraculoso. E é muito interessante, pois os potes que ele orienta os serviçais a encherem de água eram potes usados para as purificações cerimoniais no sistema religioso dos judeus. No último culto antes do nosso retiro, eu mencionei sobre a bacia de bronze que ficava no pátio do santuário e que era usada pelos sacerdotes para fazerem a purificação antes de ministrarem ao Senhor. Porém, como vemos no livro de Levítico, há várias outras recomendações para purificações cerimoniais que eram para todo o povo e não só para os sacerdotes. Então, esses potes mencionados nessa passagem eram usados para essa finalidade. Quando Jesus, então, orienta os serviçais a encherem esses potes, a primeira coisa que ele quer ensinar é que há impureza, há necessidade de purificação, como se estivesse dizendo: pegue algo do sistema religioso de vocês e eu vou mostrar a vocês o verdadeiro propósito dessa prática. Vocês precisam ser lavados do seu pecado e eu vim lavar a sua sujeira e sua vergonha e trazer alegria, mas não é com água que isso vai ser feito. Eu fiquei curioso com o fato de João relatar que havia 6 potes de pedra. Ele poderia ter dito que havia alguns potes de pedra, mas ele foi específico. Pode ser só pela precisão do relato histórico, mas pesquisando eu li que o número 6 na Bíblia muitas vezes está associado à ideia de imperfeição. É o número que não chega até o 7, que representa a perfeição. Pode não ter nada a ver, mas eu acho que se aplica muito bem com a realidade mostrada aqui, pois passa a ideia de que todo esforço humano para chegar a Deus através da religiosidade é imperfeito, e somente com a intervenção do próprio Deus é que podemos chegar até Ele. Enfim, só uma curiosidade. Jesus transforma toda a água daqueles potes em vinho, o que poderia dar até 720 litros de vinho, garantindo que não haveria vergonha nem falta de alegria na festa. Dessa forma, ele está mostrando que aquilo que nós precisamos para nos limpar de nossas impurezas e de nosso pecado não é água, que só limpa o exterior, mas precisamos de algo que vai limpar o nosso interior. João capítulo 6, versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Água não tem o poder de nos purificar. Apenas o sangue de Jesus, derramado na cruz, tem esse poder. Isaías 25 traz uma profecia que em parte se cumpriu na primeira vinda de Jesus e em parte se cumprirá em sua segunda vinda. Isaías 25, a partir do versículo 6, diz assim: neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse.
Então, quando consideramos que nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, uma noiva que está sendo purificada e preparada para as bodas do Cordeiro, como devemos viver à luz dessa passagem de João 2? Eu quero destacar 4 pontos do texto e as implicações para nós. Primeiro ponto: precisamos reconhecer a nossa impureza e a nossa necessidade de purificação. Em outras palavras, precisamos reconhecer o nosso pecado e a nossa necessidade de perdão. Quando o pecado entrou no mundo, não apenas todos foram contaminados, como também todas as áreas das nossas vidas foram corrompidas pelo pecado. Não tem como dizer que alguma área ficou imune. E enquanto alguns desses pecados são mais difíceis de enxergar por estarem no nível do coração, outros são mais visíveis. Pensando na realidade de um relacionamento, Salomão aponta alguns comportamentos que com certeza não trazem alegria ao casamento. Embora sejam comportamentos visíveis, obviamente estão fluindo de um coração pecaminoso também. Então, considerando que somos a noiva do Cordeiro, sabemos que infelizmente ainda apresentamos muitos desses comportamentos, pois ainda estamos sendo purificados, mas identificá-los ajuda até mesmo a orar para Deus nos purificar de pecados específicos. Alguns deles, Provérbios 11, 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 12, 4. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 21, 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Graças a Deus não permaneceremos assim, mas o Senhor mesmo vai nos apresentar como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É o que Paulo diz na carta aos Efésios. Segundo ponto: os potes foram cheios até a borda. Versículo 7. O que isso significa? Significa que não há escassez de vinho, a alegria está garantida, não há escassez do sangue do Cordeiro, não há pecado grande demais, nem lista de pecados grande demais que ele não consiga purificar, e não vai faltar convite para quem quiser participar da festa. Apocalipse 22, versículo 17. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Terceiro ponto: foram os serviçais que testemunharam o milagre. Versículo 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Eu adoro esse comentário, que em algumas versões vem até entre parênteses, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Na lógica humana e na lógica do mundo, já que era o primeiro milagre que Jesus realizou, poderíamos pensar que quem testemunharia aquele milagre seriam os poderosos, os governantes, os da lista VIP, ou mesmo no contexto da festa, os noivos ou o encarregado, que tinham um papel importante na festa. Mas não na lógica de Deus. Jesus realiza aquele sinal miraculoso e o revela àqueles que socialmente seriam de uma posição mais baixa, que eram os que estavam servindo. Nós não somos uma igreja que promete uma cota de milagres a cada culto. E muito menos uma igreja que vai dizer que se você não sair daqui hoje com o seu milagre, é porque você não tem fé. Mas uma coisa nós podemos dizer: se você for fiel, onde quer que Deus o tenha colocado,
e servir humildemente onde quer que Ele o esteja chamando para servir, a chance de você testemunhar a ação miraculosa do Senhor é muito maior. Quarto e último ponto. O melhor vinho está guardado até agora. Versículo 10. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Nós poderemos experimentar o melhor vinho por dois motivos. Primeiro, porque Jesus prometeu que tomaremos esse vinho com Ele. Ao tomar o cálice durante a sua última ceia, antes de ser crucificado, Jesus disse, em Mateus 26, 29, Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E o segundo motivo pelo qual poderemos experimentar o melhor vinho é que quando estivermos com Jesus, tudo em nós que hoje é corrompido pelo pecado, incluindo as nossas papilas gustativas espirituais, será redimido. E poderemos experimentar plenamente o que o Senhor tem reservado para nós, inclusive esse vinho novo que beberemos com Ele. Resumindo, precisamos reconhecer a nossa impureza e a nossa necessidade de purificação. Os potes foram cheios até a borda, foram os serviçais que testemunharam o milagre, e o melhor vinho está guardado até agora. Estamos a 2 semanas da celebração do Natal. Apesar de não ter todo o glamour do inverno que assistimos nos filmes de Natal, com neve e chocolate quente, ainda assim, para muita gente é uma época de festividade, alegria, com encontros de família, comida e presentes. No dia 26 de dezembro, a minha filha Clara começa a perguntar se falta muito para o próximo Natal, de tanto que ela gosta dessa época. E até mesmo muitas músicas e hinos refletem essa alegria, como a música Ó Vinde Adoremos, que chama os fiéis, triunfantes e alegres a adorar. E esse, sem dúvida, será o clima no advento da segunda vinda de Jesus. Porém, muita gente passa por essa época sem o clima natalino, sem motivos para celebrar. E é justamente esse o propósito do advento da primeira vinda de Cristo, que veio para nos convidar para experimentarmos esperança, paz, alegria e amor, mesmo em meio ao sofrimento, pois ele veio para destruir a raiz do que nos impede de experimentar essas coisas, que é o pecado. Tem uma música num álbum de Natal do ministério Sovereign Grace que reflete essa realidade e esse convite para ver o que Deus fez. O nome da música traduzido é Ó Venham Todos Vocês Infiéis. No site do Sovereign Grace eles contam um pouco da história da gravação desse vídeo e é muito interessante. Diz assim no site: Este vídeo contém pessoas que estão processando a música Ó Venham Todos Vocês Infiéis, a maioria delas pela primeira vez, através das lentes de suas próprias experiências. Uma criança natimorta, tensão no casamento, sentimentos de vergonha, legalismo, perda, solidão, ou simplesmente tendo um coração que chora com aqueles que choram. Nós traduzimos a música e legendamos o vídeo, e eu gostaria que vocês escutassem. E enquanto escutam, lembrem-se que o convite de Jesus não é para os justos, mas para os pecadores.
Se essa é a sua realidade, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois, Apocalipse 19, versículo 9, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Nós já temos o convite, e nem mesmo a morte poderá nos impedir de comparecer a essa festa.